o jacaré ao sol estava quarando. Então, Jacarequara, Jericoacoara. Hoje as pessoas chegam aqui e se deslumbram com o lugar. Muita gente acha que é um lugar novo. Na verdade, não é. Aqui se contava as casinhas de pai. A vila era uma coisinha mínima de você ver e admirar. Hoje dá mais de 20 serrotes que nós encontramos. Foi serrote até quando o turismo não chegou. Quando o turista começou a chegar aqui, virou Jericoacoara. Mas para a população, de um modo geral, era o serrote. Ô Jeri, minha Jeri, ô Jeri, minha Jeri, é terra boa de morar. Aqui se joga capoeira, aqui se brinca beira-mar. Beira-mar, beira-mar, não jogue lixo no chão. Beira-mar, beira-mar, isso tudo pode acabar. Beira-mar, beira-mar, Oi, vamos preservar. Beira-mar, beira-mar, E preservar a natureza. Beira-mar, beira-mar, E junto vamos reciclar. Beira-mar, beira-mar, Vou contar nossa história. Beira-mar, beira-mar, Nossa beleza nos dão glória. Beira-mar, beira-mar, Tem a pedra furada Beira-mar, beira-mar, e serrote amalhada. Beira-mar, beira-mar, As dunas e o pôr do sol Beira-mar, beira-mar, e a roda de capoeira. Beira-mar, beira-mar, E por favor não faz besteira. Beira-mar, beira-mar, E vamos jogar capoeira. Beira-mar, beira-mar, E beira-mar, boca do rio. Beira-mar, beira-mar, E beira-mar, boca do mar. Beira-mar, beira-mar, Oi, vamos jogar capoeira. Beira-mar, beira-mar, Oi, vamos junto preservar. Beira-mar, beira-mar, E Jeri da beira-mar. 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 Yeah. Valeu, galera. Eu me chamo José Augusto de Carvalho Júnior. Eu nasci aqui em Jericoacoara no dia 5 de outubro de 1969. Numa época ainda bem primitiva de Jeri. Muita tranquilidade, você falava mais com os seus moradores, você estava mais presente perante as pessoas da sua própria comunidade. E todo mundo ia para a praia, era o divertimento diário. De manhã, na praia. E no final da tarde, na duna, que a gente chamava no morro. Então a história do pessoal ver o pôr do sol, do turista ver o pôr do sol, não foi uma coisa que nasceu com o turismo. Isso eu me recordo muito bem. Era uma prática das crianças. Eu lembro que essa duna ela era aqui, ela ficava em frente à casa do meu pai, na época que eu era criança. Então eu saía de casa e eu subia a duna, já estava aqui de frente. Isso, aqui de frente. Porque a duna ela corre rapidinho, né? Esse ponto aqui ele venta muito mesmo. Venta quase 7, 8 meses por ano, entendeu? E, bom, meio-dia, quando estava chegando as canoas com os pescadores aí, meu pai pescava, eu ia buscar também, ia ajudar ele lá na praia. Era muito comum o pessoal subir aqui nesses altos, mais ou menos quando eles imaginavam que a canoa já vinha para ver, ó, a canoa está vindo, a vela tal, é a canoa de fulano de tal. Então o pessoal vinha para a praia e trazia comida. Fazia tudo, eles traziam para cá e levavam o peixe também. Aí eles faziam aquele jogo, o agricultor vinha para cá com uma farinha, eles faziam um truco,
Ele dava o peixe e ele dava farinha. Essa era a moeda daqui, que o pessoal conhecia, entendeu? Dinheiro naquela época sempre teve valor, né? Essas coisas de dinheiro, mas naquela época metade do meio do comércio era troca. À noite a gente jogava futebol, à noite, nas luas cheias a gente fazia fogueira e as famílias iam conversar, contar histórias, né? Isso era a parte forte cultural daqui, no meu entendimento, né? O forró começava logo que escurecia. Bom demais, sabe? E assim rolava as ondas em Jeri. Hoje está melhor. Hoje o baile começa a boca da noite, aí ninguém pode mais nem dormir. Termina 4 da manhã. Não é não? Perigoso assim no final das festas que às vezes tinha briga de faca e era faca para todo lado, era nego pulando. Era facada, era risca-faca. E se defenda como você puder. Eu me defendi, eu tenho marca da violência daqui. O que tinha também aqui de cultural também eram as cantorias de viola, entendeu? Os repentes, os desafios, entendeu? A gente ficava de boca aberta assim com a inteligência dos repentistas, né? Sou violeiro, embolador, repentista brasileiro. Jericoacoara, andando um povo estrangeiro, um amigo e companheiro, com o povo do lugar e fornecendo da praia Serra o Sertão para toda a população e o povo do lugar. Sou violeiro, embolador, repentista brasileiro. Tinha as rezadeiras, né? Que também eram muito respeitadas. Imagina a medicina aqui, não tinha? Quem fez meu parto foi uma senhora conhecida como Baíca, né? Ela já fez vários aqui. Mas, menino, foi de milhares delas. Quando eu sair daqui, eu já vou pensar como é que eu vou fazer o parto. Eu boto a mão na barriga da mulher, eu sei que jeito tá o menino, né? Como tinha uma prima minha, ela vai que tu olha meu menino. Eu olhei o menino, eu sou teu menino. Ele tá numa poça d'água muito grande. Quando ele tiver com mais idade, ele vai morrer antes de nascer. Eu achava melhor você ir pra Camusim. Quando chegou lá, o médico disse, essa mulher não mentiu não, contou a verdade. Graças a Deus, nunca deu hemorragia, nunca aconteceu nada com mulher nenhuma, graças a Deus até hoje. Nesse tempo morria muita mulher grávida aqui. Aí eu me socorri no barco à vela para Camusim. Foi um parto muito perigoso. E eu fui tirada daqui, só ia vivo, porque eu sei que eu ia vivo porque eu estava com a consciência limpa, né? Mas o estado estava grave. Chegou a morrer mãe de família na estrada, a falta de recurso. Ela estava doente para descansar e aí vamos tirar ela. Temos dentro do carro e sair. Lá no caminho, ela deu a morrer. E aí eu e duas comadres minhas. Nós saímos daqui 7 horas. E na base de 10 horas nós voltamos de novo. Estou chorando, no carro pegando. Eu não gosto nem de me lembrar disso. Experiência para criar criança, as mães não tinham, morria muito novo. Tive 8 filhos, criei 6. Morreu uma do gêmeo e o mais novo. Para enterrar era fácil, porque ninguém nem o óbito tirava. Era morrer, amortalhou, fazia o velório, ninguém não paga coveiro, ainda até hoje, né? Tem 2 cemitérios aí, pronto. Era o mais fácil que tinha era enterrar, fazer o sepultamento. O início era rede, mas logo apareceu o caixão, né? Minha rede tá dentro da minha mala, não sei se lá por trás onde eu morrer, que eu tô dura. Quem quisia casar e fazer a primeira comunhão dos seus filhos, tudo era Caiçara. Era o mais próximo que tinha. Fora de Caiçara, Camusim e Acaraú. Mas também muito distante. Para a gente ir para Camusim era de canoa, a vela. As celebrações, as missas que eram celebradas aqui, era pelo pároco de Acaraú também, pelo vigário de Acaraú, que vinha também montado em cavalo. Mais tarde, o pessoal fez uma igreja. A igreja de Jeri é uma história, é outra história. Nesse período do meu avô,
o meu avô paterno, iniciou-se uma campanha para a construção daquela igreja. E eles, é outra coisa que me toca muito, eles fizeram um mutirão para a construção e mulheres e crianças iam buscar naquele serrote, cavavam e buscar pedra para a construção. Então eles carregaram pedra na cabeça. Então o padre, depois que tinha as paredes, já começou a celebrar lá. Aí eles não tiveram mais condição de terminar. E aí ela ficou por muito tempo descoberta e só agora, com o Jijoca emancipado, é que o pessoal fez um movimento e eles conseguiram colocar o telhado e concluir a igreja. Mas ela ficou por várias décadas descoberta. Vivíamos da pesca e da agricultura. Quer dizer, na verdade, era um ciclo bem diferente, porque, na verdade, a pesca era que dominava aqui, né? A pesca. Jericoacoara foi uma vila de pescadores até a década de 70. E até a década de 60, ela era muito bem sucedida. Existia uma grande produção e um grande consumo de pescado aqui. Aqui era uma vila produtiva demais de peixe. Você imagina assim, mais ou menos assim, uns 80 metros quadrados de pesqueira e você vê uma montanha assim de peixe, mais ou menos umas 20 mulheres tratando aquele peixe assim rapidinho, limpando, e ela fazia assim, ó, uma escamava, a outra já abria, era muito rápido, coisa que ela nem olha. Pescar lá fora, no alto mar, nós saía daqui, nós saía segunda-feira, chegava sábado, segunda-feira e de novo, passar a semana todinha no mar pescando. Mas era lá no alto mar, lá fora, não era aqui no terreno. Quando chegava a cuidar daqueles arreios que a gente tem, aquela linha, aquele anzol, amarrar, ajeitar, para como de levar no outro dia. A produção é essa. E aqui existia uma organização muito grande, né, dos pescadores nessa época. O mestre do barco, por exemplo, ele tem um poder muito grande. Ele é que sabe a hora de ir para o mar, né? Ele é que sabe se o vento está bom, ele é que sabe a tripulação que ele tem que levar, ele é que sabe onde é que tem o peixe. O cara chegou agora com 38 toneladas só no barco, cavalo e tubarão. Mas sempre você tinha uma referência, você tinha um nome, você tinha uma pessoa com a qual a população se relacionava do ponto de vista do poder. O meu avô, o Zé Salustiano de Carvalho, minha avó Elvira Marques, eram praticamente o que a gente chama no Brasil de antigamente de donos das terras aqui. Conceitualmente, eu diria que era um coronel. Era a pessoa que tinha o controle do poder econômico, do poder político. E o grande manda-chuva, né, que substituiu eles era um primo nosso, filho do tio Ismael, conhecido como Olavo Marques. Meu pai trabalhava nos barcos do Finado Olavo. Nesse tempo o Finado Olavo tinha barco lá da Armando. Aí ele trabalhava para o Maranhão, trazendo farinha, trazendo peixe. Tá? Então todo mundo vivia em função do Olavo Marques. A canoa dele, os pescadores pagavam o quarto. Assim, se fizesse 40 reais, 100 reais, pagava 25. Ah, pagava o quarto. O quarto, era. Um quarto do que fazia, da pescaria. Porque nesse tempo tinha muito peixe, camurupim, tinha toda a quantidade de peixe, né? Dava muito peixe, né? Matava a fome de muita gente. O rango do dia era peixe, farinha sempre, entendeu? Peixe assado com farinha, pirãozinho e sempre. E dia, final de semana, o dia que não tinha pesca, quem tinha lá o seu peixe salgado, tinha rango de peixe. Ou não comprava uma carninha, que é o dia que matava um boizinho, um lance assim. Se matava ou uma vaca, ou porcos, ovelhas. E o meu avô era machante, ele cortava a carne. E o pessoal de manhãzinha ia comprar carne, porque domingo tinha que comer carne. E eu presenciei isso na toca deles, porque a gente tinha a casa e tem a toca atrás, que é onde você comia, no chão. Aberta, o fogo ali, a lenha, a mãe ali, todo mundo sentado à volta e todo mundo com o prato na mão, aquele de ferro. A mãe coloca a farinha, o tanto que você gosta, o tanto que ela acha que é, a água do caldo do peixe e a parte que você gosta, dos mais velhos para os mais novos.
Os mais novos não tinham direito à escolha. Era o rabo, era a cabeça, era o que sobrava. E os mais velhos, né? Eu até chegar a escolher o meu pedaço, isso foi meu princípio aqui. Então isso tudo, né, foi deixado bem claro na minha cabeça, assim. Quando o Jericoacoara era isolada, e aí todos já sabem, o isolamento de Jericoacoara era muito grande. As pessoas não vinham para cá de carro, as pessoas vinham para cá ou em lombo de animais ou pelo mar. De vez em quando apareciam os mochileiros, né? Eram os primeiros turistas que chegavam aqui. Eles chegavam através de cavalos, jumentos. A gente tinha muito burro, né? Que o burro é mais resistente. Era o meio de transporte daqui. Naquela época, você ia ao Acaraú, era igual um pobre sair hoje para ir para o Rio, porque não tinha transporte. Era difícil demais. Hoje não, você vai ali e volta na mesma, né? Nessa época era difícil. Nesse caminho que você imagina que 85 não tinha asfalto, não chegava até a nossa metade do caminho, que é Itapipoca. E de Itapipoca para cá era um Deus nos acuda, entendeu? Não é essa beleza que é agora, que o turista comodista ainda fala, pô, é horrível de vir para Jeri. Eu falo, pô, esse sacana aí merecia um castigo. Foi 2 dias e 1 noite. Saímos um dia, dormimos em Itapipoca, dormimos em Jijoca. Alugamos um jipe até o Preá, e do Preá, de mochila nas costas até aqui, e alugamos um cavalo para trazer um pouco das bagagens, que a gente já estava integrado a um grupo de 10 pessoas. Chegamos aqui e era a boca da noite, pela Rua do Forró, e parecia um acontecimento. A galera toda chegava nas portas de janela e ficava, olha lá os turistas, olha lá os turistas. Você é de onde? Aí os meninos já cercavam, vamos para minha casa, outros não, vamos para minha casa, né? E esse convite era feito em geral, assim, para qualquer um visitante que chegava aqui, que se aventurava a vir aqui, né? E nós era quem acolhia. Fiquei na casa de nativos, não tinha pousada. Era na época que o turista que nunca dormiu de rede, ele deitava na rede, mas ia com a rede no chão. Mas era uma gracinha. Não tinha costume de dormir de rede, né? Se você ficasse aqui na minha casa, o exemplo aqui, qualquer casa, né? Vou falar da minha, mas qualquer casa aqui se poderia ver, porque todo mundo turista chegava, você dava a melhor rede, a melhor cama. Tinha o café da manhã, tapioca, eu fazia a comida deles, fazia tudo para eles. Até a roupa a gente lavava. Eu já tinha filha moça, né? E tudo isso era aqui em casa. O que eu hospedava era de tudo. Tinha o peixinho do dia a dia. E aí sim, eu me senti como se eu tivesse sido adotado, entendeu? Mordomia é o que eu tinha, não fazia nada, acordar para não fazer nada, ia pescar só pela vadiagem. Faz um bem demais. A maioria dos turistas, quando ia embora, era um chororô danado. Que a gente ficava como família mesmo, sabe? Porque ninguém ficava aqui 2, 3 dias, como hoje, faz o pacote e vai embora, não sabe nada da cultura, porque tá perdendo mesmo esse negócio. Me lembra demais. Ainda hoje eles não esquecem de mim. Quando eles pintam em Jericoacoara, eles me procuram. Mesmo que não se hospedem, mas eles procuram. Admiram muito, né? A minha casa não é boa. Aí, acho que quem chega de noite querendo entrar, basta empurrar a porta. Isso me chamou muita atenção, porque era uma vila de pescadores. E eu procurava isso. Eu não procurava lugares turísticos, porque também o acesso era muito mais complicado. Então não era chegar aqui 2 dias, 3 dias. E outra coisa, as minhas viagens, depois de um certo tempo, eu queria ter integração. Eu queria saber mais do local, mas intimamente. Não porque eu tinha interesse em fazer. Porque para você falar, eu conheço, hoje, para mim, você não conhece. Você passa 2, 3, 4, 5 dias, você não conhece. Você não tem, você não sabe. Você passou no local. Né? Você tem ele como um local bonito, lindo, tudo. E hoje, cada vez mais, as pessoas têm mais dificuldade de ter tempo. Então, onde eu me coloquei naquela situação. Como eu não tinha muitos compromissos, a minha responsabilidade era muito pouca. Né? Eu adquiri, assim, uma filosofia de vida minha. Né? Eu não sei se o termo é correto, mas eu tenho mais vadiagem do que responsabilidade. E assim a gente vivia feliz.
Certa vez no meu lugar, eu criança a brincar com carrinhos e barquinhos nas ruas de areia, na sombra de um pé de árvore, como toda criança. Foi aí que eu avistei um capoeira a pular da calçada de Maria para o seu banho secar. Fui logo chegando perto, pois então lhe perguntei: o que é? Tu faz aí? Ele logo respondeu: isso aqui é capoeira, eu me chamo Aramin. Isso é arte brasileira, capoeira é meu bichinho. Se quiser, vamos lá, vamos que eu vou te ensinar. Era um outro ciclo econômico, cultural, né, que foi se modificando, né? No final da década de 70, no início da década de 80, morreu o grande investidor, o grande pescador da cidade, que se chama Seu Olavo. Aí não tinha mais o barco, não tinha mais para quem vender o peixe, né? Não aprendeu, tá certo, a ter uma vida coletiva, não é? De experiências que não estivessem na mão só de um. E aí foi uma queda muito grande, muita gente foi embora. Embora para onde? Para onde tinha pesca. Camusim, Acaraú, Fortaleza, né? Nós tínhamos umas 50, 60 canoas dessas, Cataia. Hoje tem 20 e poucos. As canoas começaram a diminuir, o pessoal começou a comprar peixe de fora. Acabou todo aquele encanto do mateiro vir comprar o peixe e trazer as coisas. Houve uma desagregação cultural muito grande. Se você for na casa de um pescador hoje, somente os mais antigos, ele vai responder uma coisa para você com uma pureza tão grande. Ele prefere ficar na terra do que no mar. Porque a pescaria deles, e você está aqui à prova, são canoas pequenas, e você entra ao mar com alto risco de vida. Areia e morria. Eles viraram lá fora, não tinha socorro de outros. Morria. Chega a morrer no mar, não tem quem sabe onde é. Só quem vê, viu. Quem não tiver que viu, não sabe dizer onde é. Tá bom, tá. Então, quando teve a oportunidade de ficar na terra, todos gostaram. Melhor qualidade de vida. Eles falam isso de uma satisfação muito grande. Eu quero ver meu filho aqui. Ou trabalhando para alguém, ou seu negócio, ou isso aqui, mas está aqui. Porque nós perdemos muitos no mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. E em 1983, o ex-prefeito de Acaraú, que ainda pertencia a Acaraú, começou a vislumbrar a história da criação de uma área de proteção ambiental, ou de um parque nacional. E em 1984 foi criada a UC Federal, como APA, Área de Proteção Ambiental. É uma APA dentro de um parque nacional. É o único lugar onde o Parque Nacional, a APA é dentro e o Parque Nacional é fora. Não existe isso em canto nenhum do mundo. É meio que uma gema de ovo. A Jerico já começou a aparecer no Fantástico, imediatamente já estava nos principais jornais americanos. Foi daí para frente que as coisas começaram a aparecer às pessoas. Eu fui fruto disso. E o processo foi muito rápido. E o certo é que, em pouco tempo, o pessoal vendia as suas terras, aí ia atrás de um outro terreno na Nova Jeri e foi subindo aí, né? Nas imediações, até nas proximidades do Preá, aí você vai encontrar terreno, né? O cara vendia aqui, tirava um outro terreno ali. Não tinha regulamentação fundiária. Então ele ia só se apropriando. Nunca tirei terreno para vender, nunca. É aí quem tirou muito terreno que se aproveitar, tá numa boa. E outro por causa do mato, né? Estragaram, acabaram, não tem nada. Tinha os filhos, um dava um pouquinho para outro. Começava aquela história da partilha. Eu acho mais importante que eles fiquem com o pedacinho terreno que eles têm. Amanhã ou depois, se a gente chegar a faltar, que a gente tem que viajar, né? Fica uma lembrança para eles sempre. Eles dizem assim, isso aqui foi meu pai ou meu avô que deixou para mim. Eu vendi o terreno por 350 mil, parti com eles uma parte e a outra parte eu mandei ele jogar no banco. Ela não tem mais dinheiro. Ele não entende, ele vê aquele dinheiro ali, entendeu? Ele não tem educação para saber que aquilo ali está aqui hoje, daqui a pouco vai sumir. Dinheiro na mão é vendaval. Ele não nasceu com a matemática da cidade não, da escola não, na cabeça não. O turismo está se internacionalizando, não é mais só a nível nacional, já é internacional há muito tempo. E aí, como é que preparar esse povo? Aí foi chegando assim.
chegando assim, chegando, até que invadiu. Na verdade, eu era muito radical, eu acho que a terra tinha que ser preservada, né, que tudo isso aqui tinha que ser preservado. Essa é a minha compreensão ingênua da coisa, né? E que o turista tinha que vir para cá, mas ele tinha que vir para cá com os espaços que a gente tinha, da maneira da gente, né, tendo que respeitar a cultura. Quando aí logo todo, até mesmo os próprios nativos pobres mesmo foram fazendo quartinho de hospedagem, né? Aí meu marido foi e teve uma ideia de fazer, né, uns apartamentos para quando os turistas chegarem botar. Aí a gente foi fazendo. Me dei muito bem, eu amei o dinheiro aqui. Mas depois que fizeram um monte de pousada aí, pousadas ricas, tudo mais e tal, aí já é diferente da nossa. Aí isso aqui acabou. Mas com tudo isso eu não tenho o que reclamar, porque quem não pôde fazer pousada, mas todo mundo trabalha, todo mundo é digno do seu salário e não tem ninguém desempregado. Deu emprego para todo mundo. Deu emprego para todo mundo, Jericoacoara. E aí o econômico cresceu, mas não cresceu a autoestima do morador, não cresceu a cultura letrada, né? Tem muita gente que não foi para a escola. Eu nunca fui à escola porque não tinha condições para ir. Nunca estudei. Porque minha mãe tinha muito filho pequeno, para o fim. Então as escolas aqui eram muito difíceis. Parecia andar nas casas pelejando para estar na escola, as pessoas. Porque chegava criança para ele mesmo se matricular. Porque o pai não entendia a responsabilidade que tinha a educação do seu filho. Os bichinhos chegavam, a mamãe mandou dizer que você me matriculasse. Meu amor, não pode ser. Precisa ser o pai ou sua mãe, tá? Precisa ser o registro. Eles queriam que fosse como quem vai comprar uma balinha, dar o recado, receber e voltar. Isso eu sofri bastante, viu? E aí a mamãe se aborrecia com isso e nunca me botou na escola. Algum dos filhos ela botou na escola, mas eu como mulher ela nunca botou na escola. Tudo que eu aprendi foi por mim mesmo. Aprendi só de fazer meu nome. É o que eu aprendi. Analfabeto não votava, né? Tinha que assinar o nome. Aí eles tinham aquele esforço de botar pessoas para ensinar os idosos a assinar o nome para poder... Não era assim um trabalho de carteira assinada. Vinha um político, falava, Socorro, fica trabalhando para mim tantos meses, até tal tempo, tal. Chegava aqui a pegar os votos meus e seus, embora, só vinha com 4 anos de novo. Aparecer de novo. Jericoacoara tem um jogo de interesse muito grande, principalmente turístico-político, porque para virar uma APA tem uma normativa para isso. Onde seriam definidos os espaços que poderiam se construir, os espaços que não poderiam, em hipótese nenhuma, serem tocados, tinham que se manter, né, íntegros. Só que eles deixaram Jeri abandonado. Jeri foi invadida, né? Foi invadida por algumas firmas que a gente chamava por grileiros, né? E eu me lembro que os homens aqui, depois que chegaram da pesca, por volta de meio-dia, fizeram um mutirão, assim, uma coisa muito linda, e derrubaram todas essas cercas e tocaram fogo. Quando as pessoas daqui, elas têm algo que acontece que mexe com a cultura do nativo, eles se juntam. Pode até ser que eles não façam isso, nem todas as vezes, de uma forma consciente. Mas eles entendem o seguinte, se eu estiver junto para resolver esse problema, eu vou resolver com mais facilidade. E eu vou provar também para quem chega que eu ainda existo. Sabe, eu comecei a aprender com eles o poder que é uma comunidade. O seu problema é o mesmo que o meu. Vamos se unir, vamos resolver. Nunca materialmente falando, mas sim comunitariamente falando, de viver. Porque aqui nós se entende tudo como uma família. Vai ser a família do compadre Genésio, como ser a família do Armando, como ser a família do Zé Diogo. Aqui a gente se considera uma família. Foi o primeiro gesto assim, que me chamou a atenção da comunidade de Jericoacoara em relação à preservação de Jeri, que me deixou tocado.
Com 15 anos, eu e minha tia, nós tivemos a ideia, a dona Neuza, que é a avó do Leandro, de criarmos o Conselho Comunitário de Jericoacoara. Então criamos o Conselho Comunitário um ano depois da criação da APA, criamos em 1984. A partir daí a gente começou a lutar em prol da comunidade. Aqui é o nosso escritório, né? Aqui a gente tem os nossos arquivos. A nível de bem-estar dos pescadores, nós conseguimos muitas canoas gratuitas com projetos. Conseguimos que a Coelce trouxesse para cá energia elétrica subterrânea. Participei do processo de implantação do sistema de água daqui. Nós administrávamos isso, era tudo de graça, Morgana. Água de graça. E nós criamos aqui também, com minha tia, com a dona Neuza, a primeira Paixão de Cristo de Jericoacoara. É uma tradição. E já vai para 10 anos já. Tá? Lindo. Então você vê, quando você começa a ver as coisas acontecendo e dando certo o retorno. O posto de saúde daqui, que eles chamavam de maternidade, foi construído pela comunidade e eles construíram em regime de mutirão. O Conselho conseguiu um convênio com a Secretaria de Saúde do Estado e aparelhou melhor e colocou para funcionar. Chegou uma época que o Conselho Comunitário tinha uma estrutura de hospital aqui. Tinha uma médica, a doutora Denise, que é uma médica muito boa. Inclusive meu pai vinha lá do Borges fazer tratamento com ela aqui. Ao invés de ir para Sobral ou Fortaleza, ele vinha fazer tratamento com ela. E muita gente vinha. Nós tínhamos uma enfermeira, um recepcionista, nós tínhamos uma dentista, um oculista que vinha de vez em quando, mas que nós tínhamos também. Depois de 8 anos, 4, 5 anos, né, ela se jogou no direito de se candidatar a prefeita e tudo foi água abaixo, acabou. Cortaram primeiro o salário dela, ela mesmo assim continuou trabalhando com a gente, mas aí depois cortaram a enfermeira, não pagavam mais a enfermeira, o convênio que nós tínhamos. E aí com a Denise indo embora, nós ficamos com quase todos os equipamentos do posto. Hoje estão todos bem cuidados, mais de 6 anos está fechado, mas estão todos bem cuidados. Então o Conselho ele chegou ao ponto de ter uma estrutura, sobretudo do ponto de vista de saúde e do ponto de vista ambiental. Eles tiveram uma coleta seletiva de lixo, que foi modelo para o país, eles apresentaram essa experiência em vários lugares. Primeiro a gente faz um trabalho de conscientização com as pessoas, né? A gente fez esse trabalho de conscientização, a gente pediu para o pessoal separar, né, os lixos. A gente tem uma prensa, né, a gente consegue embalar e consegue mandar para Fortaleza. Mas, para você ter uma ideia, de lixo reciclável, que é uma coisa que é reutilizável, você tira por mês quase 30 toneladas. E você sabe que lixo reciclado, o papelão, aquele plástico, ele não é muito pesado. Agora você imagina outros tipos de lixo que as pessoas têm aqui em Jericoacoara, e um único caminhão para tirar todos esses lixos de Jericoacoara. E que mais? Quando sai daqui carregado de lixo, deixa metade do lixo dentro do parque, porque eles não têm nenhum tipo não tem nada para fechar. Quando eles vão passando por dentro do Parque Nacional, o vento vai batendo e vai caindo plástico, e vai caindo papelão, vai caindo. E uma história puxa a outra, né? Você vê que eu fico saindo de vez em quando uma história puxa a outra, mas é uma história só, né? Porque é isso que a gente passou aqui e que se a gente fosse voltar para o que era antes, é difícil porque o progresso ele traz um tipo de conforto que vicia a gente. Bom, Jericoacoara não tinha iluminação, não tinha televisão, muito menos se falava em computador ou internet nessa época. Porque é tudo assim, depois que o turismo chega, vai chegando muita coisa, né? Entendeu? Coisas boas. As coisas boas foram os empregos que vieram, né? As novas tecnologias. O ruim todo mundo sabe que existe em toda parte, né? Ah, vem muita droga, vem muita putaria. Ei, o turismo é positivo, o turismo é negativo, porque aqui tinha cachaça. Isso aí, fraco é o que acompanha, né?
poucos de nós estamos na formalidade, querendo fazer a coisa com profissionalismo, gerando emprego, enquanto o empreendedor que está gerando trabalho aqui e não está fazendo nada pelo social. Eu acho que esse tipo de empreendedores está trazendo isso aí ao lugar. Porque uma vez que a gente gera emprego, a gente contribui com o social. Mas está faltando muitos benefícios que as pessoas por direito têm, e aqui é um lugar muito pequeno que se pode se fazer. Quando é um lugar tão grande, até mais difícil. Mas Jericoacoara, o povo sempre vai ser a vítima do seu próprio problema, que ele nem pensa que ele mesmo gerou, mas votar nos mesmos, continuar com a mesma vida. Mas graças a Deus, aqui ninguém passa por dificuldade, mas não passa fome não. Porque aqui é uma área que tem muito para se fazer. Quando a vila se tornou turística mesmo, tá? Nós tínhamos só as altas temporadas. Então, nós ficávamos 8 meses na vadiagem, ok? Final da década de 80, no começo da década de 90. Jeri começou a ser frequentado pela moçada do índio. Porque o turismo que vinha para cá, final de ano, era a galera, era os mochileirão, era aquela galerinha que vinha de porrada. Mas o que trazia mais recursos, o que trazia mais desenvolvimento e mais cabeça para a gente foi o pessoal do índio. E começaram a vir para cá em maior demanda. E hoje nós somos reconhecidos internacionalmente também no esporte de windsurf. E agora há pouco tempo com kite. Quando eu tinha uns 8 anos, eu comecei a ir para a lagoa sempre. Aí comecei a me dedicar mais no índio, fui iniciando no esporte todo dia. Se você pratica, cada dia tu tem mais gosto, tu tem mais afinidade à coisa. E tá aí no resultado, ó, o mérito dele, que ele conquistou, levou a ele a isso, de estar ganhando esse patrocínio que ele ganhou agora, entendeu? Eu assinei um contrato com a JP e com a New Pride. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain it. Quem vem aqui em Jeri, que faz o índio ou kite, certamente vai vir várias outras vezes. Aquela praia ali é uma praia mãe, é um berço para o esporte. E aí todo mundo já desce da duna, já tem aquele pôr do sol, depois já vem descendo e vê o tambor tocando, o birimbau, a dança, os meninos brincando, entendeu? A capoeira, você vê aquelas crianças ali do lado, o que está no futebol ou no vôlei ou na duna, todo mundo vai para ali para a capoeira, escutar a mensagem positiva, entendeu? Que a gente passa. A gente fala dos problemas da cidade, a gente fala de muitas coisas. Na capoeira não é só para jogar não, a gente fala de coisa séria também. Mas sempre batemos numa tecla que é saúde, isso é mais importante. Saneamento básico está chegando. Porque saneamento básico é saúde total. É o mais necessário, que a gente mais precisa. Quando eu voltei agora dessa viagem que eu fiz, que eu vi o saneamento básico sendo cavado aqui nas ruas, fiquei feliz, né? É uma coisa que a gente nem acredita, a gente fica até emocionado, sabe? É o recado do Capoeira, muito obrigado. E a gente continua. E Jeri tá aí. É isso que você está vendo hoje. Eu gosto demais aqui. Pronto. Não sei se eu vou finalizar isso com você. Eu respeito demais esse local aqui. Então, por isso, quando eu penso essa questão, é que eu me coloco como sonhador. No sentido de achar que é possível você ter uma experiência, inclusive econômica, como o turismo, não é? E não desconsiderar as pessoas que moram naquele lugar que você vai fazer turismo. Não desconsiderar o meio ambiente como um todo, né? Físico, natural, mas também o social. É isso que eu acho que o turista precisa entender. Jericoacoara é rico não é só do turismo, não. Jericoacoara é abençoada por Deus. Reluzente, espada na mão, no clarão do combate mortal, rastros e riscos no chão, o treinado do aço fatal, na distante estribeira do céu,
brado forte rasga o som do horror. Um gume fere, esporra sangue no vento. Contratempo, coração ritmo.